No século XIX, a Alemanha enfrentava uma profunda crise econômica e social. O território, dividido em reinos, ducados e principados, era um mosaico de incertezas e dificuldades. Até então, diversas cidades-estados, ducados, condados constituíam a Alemanha, e cada qual com a sua autonomia política, econômica, social e religiosa. As guerras napoleônicas tinham devastado os campos. O Napoleão, ao tomar toda a região da Europa, estabeleceu o seu poder. Com a queda napoleônica, ficaram os vestígios dessa fase. Eles viviam uma situação de extrema penúria. Eram pobres, estavam vivenciando uma pobreza absoluta. Praticamente estavam morrendo de fome ou morrendo nas guerras. A vida era dura. O frio implacável castigava os campos e as colheitas mal sustentavam as famílias. Os impostos eram altos e o pouco que restava mal dava para sobreviver. Entre 1840 e 1850 tiveram 2 anos em que não houve produção nenhuma de alimentos em função de questões climáticas, em função de guerras, enfim. E também houve problema de desemprego, ou seja, uma revolução industrial entrando ali, os artesãos estavam ficando sem emprego. Estavam impedidos de acompanhar essa nova tecnologia que estava sendo introduzida e vai haver um empobrecimento muito grande de desemprego. Wenn der 6 Kinder hatte, musste jedem von denen einen Acker geben. Und das hat für keinen mehr gereicht. Also das heißt, sie wurden von Generation zu Generation immer ärmer. Industrie gab es in den 1830, 40er Jahren kaum. Das heißt, es blieb nichts anderes übrig, als irgendwo hinzugehen. Era um cenário de desesperança, onde muitos olhavam para além do horizonte em busca de uma chance de recomeçar. Para milhares, essa oportunidade viria de terras distantes, terras além mar. Warum bist du so still? Ich habe an unsere Zukunft gedacht, Hans. Wie sollen wir dieses Jahr nicht einmal etwas pflanzen, wir könnten? Nichts wächst, nichts mal die Kartoffeln haben überlebt. Ja, ich weiß. Das Land ist alles, was wir haben, aber das bringt ja nichts. Alles, was wir pflanzen, verrottet, bevor es wächst. Er verdient mehr, Hans. Ich weiß. Manchmal denke ich, dass der Himmel uns den Rücken gekehrt hat. Vielleicht wird das Regen morgen aufhören und wir könnten was am Fluss finden. Das haben wir schon versucht. Du weißt es schon. Was haben wir gefunden? Ein paar mageren Fischen? Wen überhaupt? Also, was werden wir tun, Hans? Wie geben wir ihm ein Leben? Na década de 1820, enquanto a Alemanha enfrentava uma profunda crise, o Império do Brasil tinha um plano ambicioso: povoar as terras vazias do Sul, chamadas de vazio demográfico. A corte estava instalada. Esse espaço tinha que ser dominado. Era necessário o rei expandir os seus domínios. Então havia um conflito bastante intenso em busca desse território que ficava entre o domínio espanhol, a banda oriental, e o território português. A estratégia imperial era clara:
empurrar as fronteiras cada vez mais para além do sertão conhecido, ocupando e desenvolvendo essas áreas com a chegada de imigrantes europeus. Esse movimento marcou o início de um novo capítulo na colonização do sul do Brasil. O primeiro objetivo da colonização estrangeira foi trazer soldados para o Brasil nesse contexto de independência. O Brasil está fazendo uma guerra com Portugal no início e o exército que estava aqui no Brasil antes da independência é o exército português, então a gente precisa de soldados para combater esse exército português nas guerras de independência. Mas não ficava bem para uma nação recém-criada fazer uso da mão de obra de mercenários para a guarda, a segurança, dentro de uma política geoeconômica e também de segurança nacional. Por isso se traz alguns imigrantes de várias nações que vão trabalhar como mercenários aqui no Brasil. Esse é o início da imigração. Isso não significa que nós já não tivéssemos tido no Brasil a vinda de imigrantes para cá, mas não dentro de um projeto de colonização. Mais tarde começa a chegar no Brasil imigrantes que têm a função de substituir a mão de obra escravista, que isso a partir de 1850, posterior ao período das leis que começam a colocar fim à escravidão. Então, a vinda dos imigrantes para o estado de Santa Catarina, ela consolida essa intenção de estabelecer domínio sobre esse território. A imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro II, que era austríaca, teve um papel fundamental para atrair imigrantes de língua alemã. E ela é tida para nós como a mãe da imigração, porque através dela vieram um sem número de famílias, um grande número de famílias de povos diversos europeus. Então ela favorece que esses imigrantes de língua alemã, o que inclui os ducados, os reinos antes da formação da Alemanha, mas também poloneses, tchecos, austríacos, para que eles venham para o Brasil. E puderam assentar seus interesses em todo o território nacional. Hans? Ja? Was ist das denn? Das ist noch eine Karte. Lies es. Den arbeitenden Menschen in Europa bietet die brasilianische Krone fruchtbare Land an, wo die Luft hell ist und die Ernten üppig sind und die Sonne nie untergeht. Jede Familie erhält das Land kostenlos. In den ersten Jahren wird keine Steuern bezahlt und die Reise wird von der Krone selbst bezahlt. Wir werden den Bau von Wohnungen finanziell unterstützen und alle Familien schützen, die sich entscheiden, sich in diesem neuen Gebiet zu wagen. Dies ist unsere letzte Chance. Das sieht so gut aus, um wahr zu sein. O Brasil é uma terra de riquezas inigualáveis. No entanto, falta-nos braços para cultivar essa terra promissora. Os poucos que aqui trabalham muitas vezes desconhecem os métodos mais eficientes de cultivo e a escravidão não pode ser a base de um império próspero e justo. Precisamos de homens livres, de camponeses e artesãos que venham de nossa Europa com o desejo de construir um novo lar, trazendo seu conhecimento e suas tradições. É meu desejo mais sincero que este vasto império se torne um refúgio para aqueles que buscam oportunidades e que a vinda de nossos irmãos europeus fortaleça esta jovem nação. A imigração alemã não foi um processo autônomo e espontâneo. Ele foi provocado, ele foi motivado. Foi prometido a eles uma série de benesses. Prometeram terras, prometeram os animais, prometeram ferramenta, prometeram uma diária de 160 réis. Extensões de terras, liberdade religiosa, dispensa do serviço militar. Instrumentos agrícolas, um pagamento anual. E o Brasil fez surgir uma política de atração desses colonos, de receio talvez que todos optassem pelos Estados Unidos. E um dos grandes agentes imigratórios que trouxe muitos imigrantes através de seu trabalho de agenciamento foi George Schaeffer. Que em nome do governo do Brasil foi até os dorf, as vilas, as cidades, as regiões alemãs
para regimentar esses colonos. E George Schaefer prometeu além daquilo que era possível. Aliás, ele tinha um bom relacionamento com a princesa Leopoldina e ela o estimulava para que viesse também os imigrantes da região de falas alemãs para que pudesse ocupar o sul do país. O Major Schaefer também não agia em nome próprio, mas muitas vezes fez o possível para regimentar o maior número de colonos possíveis, porque ele também ganhava por pessoas que ele pudesse arregimentar. Então, se prometia muitas vezes situações infundadas. Uma nação recém-criada, que não tinha condições nem de ter a sua guarda de segurança, agora estava prometendo algo que não tinha experiência. Über Hamburg sind einst sehr viele Menschen nach Amerika ausgewandert, natürlich auch nach Südamerika. 5,8 Millionen Menschen sind im Zeitraum von 1850 bis 1934 alleine über Hamburg ausgewandert. Das wissen wir so genau, weil die Hamburger Passagierlisten lückenlos erhalten geblieben sind. 10% jener 5,8 Millionen Menschen wollten eben nach Südamerika. Brasilien war eines dieser Ziele dieser Menschen gewesen. Für die Auswanderer, die nach Brasilien wollten, die mussten ja zunächst einmal einen Antrag stellen, dass sie überhaupt dorthin gehen dürfen. Dann wurde in der Zeitung ausgeschrieben, dass der oder die weg will nach Brasilien. Ob es irgendwelche Sachen gibt, wo man noch von denen holen muss oder wie und was. Also, ob die wirklich weggehen dürfen. Eles vieram em navios à vela, barcos à vela, e eram barcos que não eram para transportar pessoas, eram barcos para transportar mercadorias, né? Porque virou um grande negócio, né? A propaganda dizia que eles precisavam de mão de obra agrícola. Então, todos embarcam como agricultores, mas nem todos eram agricultores. Nós tínhamos oleiro, carpinteiro, veterinário, médico. Die Reise war für uns alle eine Prüfung. Wir waren in engen Räumen zusammengedrängt. Ohne Luft und ohne Licht. Jede Familie teilte mit der anderen, was sie kannte, aber das Essen war knapp und das Wasser war rationiert. Die Mahlzeiten waren immer die gleichen. Hartes Brot, gesalzenes Fleisch. Im Laufe der Tage wurde das Wasser trübe und einige wurden krank. Viele sind auf dem Weg gestorben. Niemand hat uns gewarnt, dass die Überfahrt so sein würde. Dass wir sehen müssten, wie Menschen sterben, ohne sich zu verabschieden. In der Dunkelheit des Kellers hörten wir das Wehklagen der Familien. Und in manchen Tagen gab es nur noch Stille. Die Krankheiten verbreiteten sich wie der Wind. Es war, als ob das Meer uns verschlucken wollte, einen nach dem anderen. A alimentação que eles tinham, eram frutas, ou legumes ou qualquer outra coisa assim, no trajeto apodrecia. Eles tinham que comer uns bolachões que eram uma coisa dura, seca. A água era fétida, a água que eles tinham em tonéis, fétida, então eles tinham que esperar para que chovesse. Banho, tomava banho com água salgada mesmo. Enfim, os navios eram repletos ou de rato, ou de baratas, ou enfim, né? Esse foi o contexto que eles acabaram vindo, né, que atravessaram o Atlântico, né?
dass wir tun. Weitermachen. Wir haben keine andere Wahl. Der Idee von einem neuen Anfang war weit entfernt, fast unmöglich. Sie sagten, es wäre das Paradies mit fruchtbarem Land und einer besseren Zukunft. Aber niemand hat uns vor dem Preis der Reise gewarnt. Niemand sagte uns, dass wir so viel verlieren würden, bevor wir überhaupt angekommen waren. Eles chegaram no dia 7 e 12 de novembro, em Nossa Senhora do Desterro. Eles ficam um período aquartelados nos quartéis, um quartel que ficava ali no campo do manejo, e uma outra parte que estava adoentada, ela ficou em quarentena na região da Lagoinha. E se obrigaram a ficar ali. Como os lotes, essas terras que eles prometeram não estavam demarcadas, então eles ficaram lá solicitando diversas vezes para o governo imperial para mandá-los para cá, para vir, mas o governo não tinha condições, não estava ainda, digamos, preparado para isso aí. Só mais tarde, em março, é que esse pessoal conseguiu. Com essa ideia de que habitariam um espaço muito aproximado daquilo que eles viviam na Alemanha. O objetivo da colônia São Pedro de Alcântara foi fornecer gêneros alimentícios para São José da Terra Firme, Nossa Senhora do Desterro. Então eles queriam agricultores. Eles selecionavam já na Alemanha agricultores, não queriam pessoas letradas. E também assim, ocupar o espaço territorial e afugentar os que eles chamavam os selvícolas, né, que são os moradores da selva, os silvícolas que a gente chama hoje, né, desse caminho de tropas, né, que foi a primeira ligação entre Nossa Senhora do Desterro com Nossa Senhora dos Campos dos Prazeres de Lages. Né? Por isso que essa colônia ela deveria estar à beira dessa estrada, né? Então, ela fortaleceria, ela garantiria esse caminho, esse meio de se chegar até o Planalto e também seria um ponto importante para impedir a entrada e a descida dos grupos indígenas, que eram donos desse território. Embora os imigrantes recebessem terras, precisavam pagar pela concessão ao longo do tempo, transformar os lotes em áreas produtivas e seguir as leis do Império Brasileiro. Caso não conseguissem pagar as dívidas, abandonassem as terras ou não as tornassem produtivas, corriam o risco de perder as propriedades, levando muitas famílias a venderem suas terras e migrarem para outras regiões. Muitos dos territórios concedidos aos imigrantes eram áreas tradicionalmente ocupadas por povos indígenas, que passaram a ser expulsos ou tiveram suas terras reduzidas. O governo brasileiro não oferecia qualquer proteção. Pelo contrário, havia diretrizes orientando os imigrantes sobre como lidar com as populações nativas. Empresas envolvidas no processo de colonização
passaram a contratar os chamados bugreiros, que tinham como objetivo afastar os indígenas das áreas que seriam ocupadas pelos colonos. Esse movimento levou à quase total dizimação das comunidades indígenas que ainda resistiam em Santa Catarina. Sie haben von fruchtbaren Ländern gesprochen, von Raum. Sie sagten, es würde einfach sein. Hans, es ist unsere Entscheidung, zu versuchen. Wir können das nicht aufgeben. Nicht nach allem, was wir hintergelassen haben. Wer würde sagen, dass sie in einer Hütte schlafen würden? Mitten im Nichts, am Ende der Welt. Hans, nicht Wertvolles ist leicht. Wir wissen, dass es schwierig würde. Und wenn wir versagen? Und wenn das alles umsonst ist? Es reicht. Einfach schlafen. Wir schaffen es. Essa ali do meio é Hütte. Hütte, então, é uma cabaninha, assim, uma cabana no meio da mata. Essas eram as primeiras moradias, assim moraram todas as famílias que vieram para cá. Então o palmito, tanto o caule para construir a casa, as folhas para cobrir o telhado, as folhas também no chão, em cima, para dormir, porque não tinha colchão, mas principalmente para comer, para se alimentar. Então o que salvou eles aqui no começo era o palmito. Sobreviviam praticamente do extrativismo, né? Caça, pesca, frutas e palmito, até que mais ou menos 20, 30 anos eles se estruturaram e depois começou a agricultura. O imigrante, frente ao nada, ele se reúne para produzir o que ele precisa. Ele precisa de cultura, ele cria uma sociedade, ele precisa da escola, ele cria uma escola, ele precisa do apoio espiritual, ele ajuda a vir o pastor, o padre, constrói a igreja. Ele se reúne para fazer frente às necessidades do meio e não esmorece frente a essas mesmas dificuldades. Talvez essa seja a maior herança que o imigrante nos dá, né? E talvez esse seja o diferencial da zona de imigração. A abdicação de Dom Pedro I em 1831 e sua morte em 1834 impactaram diretamente o projeto colonizador, já que o governo reduziu incentivos à imigração durante o período regencial, marcado por instabilidade política. A partir de 1830, com a aprovação do orçamento, não foi mais destinado orçamento nenhum para a promoção da colonização alemã. Então a colônia de São Pedro de Alcântara ficou largada à própria sorte, por muitos anos consecutivos. É um período de muita contestação ao Império, é um período de revoltas em várias regiões do Brasil. E justamente por ter que reprimir essas revoltas, o orçamento do Império fica muito debilitado. Então não tem tanto apoio às colônias já estabelecidas no Brasil, por causa de uma questão orçamentária muitas vezes. E nesses 10 anos que nós vamos ter de período regencial, vai ser uma fase crucial para esses nossos imigrantes que vão ficar praticamente à deriva, passando por necessidades. Então, eles estão insatisfeitos com o tipo de terra, o lugar, sem poder comercializar aquilo que eles supostamente produziam. Então, eles escrevem para o governo da província, dizendo, olha, vocês não estão cumprindo com aquilo que vocês haviam estabelecido e nós queremos as melhorias. Mas, ao mesmo tempo em que eles fazem esses pedidos, eles também começam a abandonar a colônia. Muitas dessas famílias inicialmente estabelecidas na colônia de São Pedro de Alcântara têm optado pela migração aqui para o Vale do Cubatão, fundando a colônia de Vargem Grande em 1836, e na sequência também para o Vale do Itajaí, a região de Gaspar, antecipando inclusive o movimento de colonização encabeçado pelo Dr. Blumenau. Coube então às províncias de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul
criar leis para dar assistência e criar novas possibilidades de imigração para o Brasil. Então, em Santa Catarina, nós vamos ter a Lei 49 de 1836, que permite aos nossos imigrantes, estrangeiros, como também aos brasileiros, de formar núcleos de colonização nestas províncias. Para aqueles que ainda resistiam nas terras acidentadas de São Pedro de Alcântara, o chão duro e rebelde desafiava a plantar, e os imigrantes tiveram de aprender com a terra, com o tempo e com a nova vida. Inicialmente, o grande desejo desses colonos, independentemente da nação e da sua procedência, foi se constituir dono de um pedaço de terra. Esse desejo, acalentado ao longo dos anos, não se tornou possível, nem seria possível nos estados de fala alemã, notadamente na Alemanha, justamente pela exiguidade da terra. Então eles tinham um desejo, sim, um desejo ardente, acalentado de ser dono de um pedaço de terra. Ao chegar aqui, esse desejo foi, de certa forma, satisfeito. E tinham também que da terra tirar sua sobrevivência. Então plantavam o que fosse possível, milho, feijão, batata doce, e tinham o mercado da capital como um pretenso mercado consumidor. Cada alimento tinha uma história a ser contada. A fome, por vezes, rondava as casas como uma sombra indesejada, mas nunca houve solidão. Se a colheita falhava, os vizinhos dividiam o que restava. No suor e no apoio mútuo, ensinaram aos filhos o valor da terra e do trabalho. Wie die Menschen gelebt haben, wie verarmt sie waren, dass sie ihre Heimat hier aus Hunger, Elend, Unterdrückung, sie hatten keine Zukunft hier zu leben. Aber für die ist es heute noch so interessant, das zu erleben und zu sehen, wo ihre Menschen, wo ihre Vorfahren gelebt haben, um das, ja, ich sag mal so, mit allen Sinnen zu erleben, die sie haben, was diese Menschen also nicht konnten, und diese innere Sehnsucht, die immer weitergegeben wurde, auch in der deutschen Sprache, als auch nicht mehr Deutsch gesprochen werden durfte, sagen die immer noch viele, die zu uns kommen, sagen, aber gebetet haben wir immer ganz leise auf Deutsch. Verbindung der Auswanderer zurück in ihre alte Heimat, hier nach Deutschland, waren die Briefe. Das war die einzige Möglichkeit, sich noch mit den Verwandten auszutauschen. Und die meisten Briefe erzählen tatsächlich davon, dass es den Auswanderern in Brasilien sehr gut geht, dass sie sehr viel Land bekommen haben, dass sie Vieh bekommen haben und auch finanzielle Hilfe, keine Steuern bezahlen mussten in 10 Jahren. Und aber es gibt wenige Briefe, da heißt es auch, bleibt lieber zu Hause in eurer Heimat. Die Überfahrt war ganz schlimm und ich habe mir öfter auf See den Tod als das Leben gewünscht. Auch diese Briefe gibt es. Aber überwiegend, die meisten sagen, es ist hier gut, und sagen die Verwandten, die hier geblieben sind, die sollen doch auch nach Brasilien kommen.
No início do século XIX, milhares de europeus migraram para o sul do Brasil em busca de uma nova vida, mas enfrentaram desafios como terras inóspitas, doenças e o isolamento. As notícias preocupantes que chegavam à Europa levantavam dúvidas sobre o futuro dos imigrantes. Foi nesse cenário que Hermann Blumenau, um jovem alemão visionário, atravessou o oceano para entender as dificuldades dos colonos e buscar soluções para que o sonho da imigração não se tornasse frustração. Guten Morgen. Ich sehe, Sie arbeiten fleißig. Ich bin Hermann Blumenau. Ich bin Hans. Das ist meine Frau Martha. Was bringt Sie hierher? Ich bin hier und ich belage hier zu berichten. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ort, um ein Märchen zu berichten. Ich habe von den Schwierigkeiten gehört. Als wir angekommen sind, die Versprechungen waren anderes. Sie sagte, das Land wäre fruchtbar. Aber schauen Sie an, es gibt keine Schule, keine Straße. Es tut mir leid. Aber wo sind die anderen? Einige sind in Fluss hinauf und weniger sind in Itajaí-Kolonie. Es gibt keine Straße. Wir können kaum unsere Güter zu den Geschäften bringen. Und ohne Schule lernen die Kinder nichts. Und das Land ist nie wie versprochen. Warum schreiben Sie alles auf? In der nächsten Kolonie muss das anders sein. Nächste? Wer würde sich trauen? Ich habe vor, eine neue Kolonie zu gründen. Sie wird anders sein, besser organisiert. Aber ich muss noch richtigen Ort finden. Vielleicht kommt das eine neue Gelegenheit für Sie sein. Antes da viagem, Blumenau trabalhava em uma farmácia de produtos químicos em Erfurt, a Tromsdorf, um centro de conhecimento científico da época. Ali teve contato com os ideais de Alexander von Humboldt, o grande naturalista e explorador que havia desbravado a América. Inspirado por Humboldt e motivado pela ciência e pela aventura, Hermann Blumenau decidiu que sua história também seria escrita nas matas e rios do Brasil. Alexander von Humboldt ihn in der Apotheke kennenlernten als jungen Mann, hat ihm geraten, sich mal die Frage der Überbevölkerung in Deutschland bei schlechter Wirtschaftslage anzunehmen und ihnen vielleicht eine Auswanderung aus Deutschland in die neue Welt, wie das hieß, zu ermöglichen. Und da kam eine Hamburger Gesellschaft für Auswanderung ins Spiel. Ele, quando inicia o seu projeto de colonização, ele não fez de uma forma aleatória. Ele veio em 1846 para o Brasil, veio diretamente ao Rio Grande do Sul, visitou aquelas colônias, veio pago por uma associação de proteção aos imigrantes alemães no sul do Brasil, viria com a finalidade de observar, fazer o relatório e estudar possibilidades de uma futura criação de novos núcleos coloniais. Então ele vai primeiro para o Rio Grande do Sul, ele visita inúmeros espaços lá onde possivelmente poderia se instalar a colônia. Ele visita São Pedro de Alcântara. Lá ele soube da existência desses alemães, descendentes já de alemães que estavam na região de Gaspar. Veio conhecer com um sócio que ele já havia
já mentalizado essa ideia de formar uma colônia no Vale do Itajaí, porque as informações que diziam a respeito do Grande Vale do Itajaí era que um rio altamente piscoso, um rio com uma potencialidade hídrica muito grande, que a floresta tinha uma grande potencialidade de árvores. E aonde ele, com agrimensores, com inclusive o professor Walter Piazza, no seu livro A Colonização em Santa Catarina, ele diz que havia alguém que conduzia, que era um brasileiro, que conhecia bem a região e que levou o Hermann Blumenau por todo o canal do Itajaí-Açu. Sabe, doutor, estava aqui pensando, essa vida que vós me tem deve ser a coisa mais gostosa desse mundão. Viajar, conhecer esse planeta inteiro. Isso é uma verdade. A vida sempre me fez um viajante. E eu tive os meus motivos. Sempre pude conhecer vários lugares. Minha vontade de conhecer novos lugares. A palavra correta é explorar. Doutor, nós somos igual. A diferença é que o senhor é estudado e ó. Isso também é uma grande verdade, Dias. Isso também é uma grande verdade. Mas existe uma diferença. Que você tem uma coragem do tamanho do seu peso. E isso, para mim, é wunderbar. É maravilhoso. Doutor, vejo que vós me está preocupado. Não precisa não. Porque nesse rio aí, ó, sou a pessoa mais indicada. E outra coisa, doutor, nesse rio aqui, ó, eu sou um peixe. Sou um peixe. Ein Fisch. Isso, um fish. Vamos brindar. Porque amanhã, Dias, é um novo tempo. Quando Hermann Blumenau chegou às margens do rio Itajaí-Açu, algo naquele lugar o cativou de imediato. A paisagem exuberante, a vastidão das terras férteis e o potencial de um novo começo despertaram nele uma visão audaciosa. Não seria apenas mais uma colônia de imigrantes. Ele sonhava com algo maior, uma comunidade organizada, próspera e exemplar, baseada no trabalho, na educação e no espírito associativo. Então, ele decide, após conhecer bem a região, conhecer e explorar muito o rio Itajaí-Açu, e ele requisita, então, ele faz a requisição ao presidente da província para a aquisição dessas terras. E através, então, de um aviso, o imperador, Dom Pedro II, estabelece a venda dessas terras, e a gente tem esse documento, o contrato entre o imperador, o representante do império no Brasil, e o Hermann Blumenau. Então, em contrato estabelece quais são as condições para a implantação dessa colônia. Então, ele divide os lotes para vendê-los, formando núcleos urbanos para futuras nas áreas rurais, a cada 5, 10 quilômetros, separando, que seria para a igreja, cemitério, uma casa de comércio, uma escola. Então ele pensa em toda a infraestrutura e assim ele vai dividindo com a palma da mão a região Fortaleza, a região que leva para o Planalto, a região para a Velha,
a região para o Garcia e o centro. O Hermann Blumenau, no seu projeto colonizador, imaginava trazer, num primeiro momento, 250 pessoas. Na realidade, o que se falava do Brasil na época foi, aos poucos, dificultando o seu projeto de colonização. Vieram, então, 17 pessoas. Quem são essas 17 pessoas? São trabalhadores e trabalhadoras que vêm com as suas técnicas e habilidades agrícolas, mas também técnicas e habilidades de um trabalho artesanal, que era esse trabalho da manufatura. E eles trazem, né, na sua bagagem essas ferramentas e também trazem as suas habilidades. Quando chegam aqui, vão enfrentar muitos desafios, porque o império chega no nosso território, né, libera esse território, mas esse território não tem fomento, não tem semente, não tem casa, é sertão. E o Hermann Blumenau foi um perseverante, porque os imigrantes imaginavam que aqui seria já uma vila organizada e tudo estava ainda por fazer. E o Dr. Blumenau, junto com essas 17 pessoas, vai então impetrar grandes ações relacionadas a fazer negociação com o Império, negociação com empresas de fora e também volta à Alemanha para conseguir convencer, trazer outros trabalhadores que venham para cá para implementar essa colônia. Wie kommt ihr nur glauben, dass es so einfach wäre? Hermann, so Idealisten, vielleicht töricht. A grande preocupação do Dr. Blumenau era justamente desenvolver uma colônia agrícola, industrial e comercial. No seu projeto de colonização está muito explícito essas três necessidades ou objetivos básicos para desenvolver a sua colônia. A minha colônia, como ele dizia. Ein Mann braucht Ordnung, Präzision. Aber was finde ich hier? Hochwasser und feuchtes Holz, das nicht einmal richtig brennt. Wie soll man führen, wenn sich alles gegen einen verschwört? Berichte, Kredite, Konten, immer mehr Kredite. Die Regierung will Zahlen garantieren, als ob man mit Zahlen den Mut von jedem Einwanderer messen könnte, der einen Fuß auf dieses Land gesetzt hat. Sie verstehen nichts, wie es ist. Wurzeln in fremden Boden zu pflanzen. Wir sind keine normale Siedler, wir sind Erbauer einer neuen Zivilisation. Und heute habe ich noch einen Mann durch das Fieber verloren. Und Hagrat meint, dass wir sollten mehr Geld bitte. Blumenau bittet gar nichts. Blumenau macht. Ich muss weitermachen. Ich muss. Für Sie, für jede Familie, die Deutschland verlassen und ihre letzten Träume in mich, in uns gesetzt hat. Ich darf nicht versagen. Und wenn ich versage, durchhalten, Hermann. Nur durch den Halten. A Lei de Terras de 1850 foi decisiva para a expansão das colônias alemãs no Brasil, incluindo o projeto de Hermann Blumenau. Antes dela, o acesso à terra dependia de doações, limitando a mobilidade dos colonos. Com a nova legislação,
tornou-se possível a compra formal de lotes, permitindo a reorganização das propriedades, a chegada de novos imigrantes e o fortalecimento da economia. E isso se aplica muito bem em Santa Catarina, porque a gente vai ver duas grandes colônias se desenvolvendo a partir daí, que é a colônia de Blumenau e a colônia de Dona Francisca, que é a de Joinville. No mesmo período em que a colonização no Vale do Itajaí se consolidava, novas frentes de povoamento ganhavam forma ao norte da província. Joinville tem uma peculiaridade, né? Foi o presente de casamento que a irmã de Pedro II, imperador do Brasil, ganhou quando casou com o príncipe de Joinville, que era filho do rei da França. Lá na Inglaterra, o príncipe de Joinville é procurado por um armador alemão, Christian Matthias Schröder, que tinha interesse em ocupar essas terras que ele tinha aqui. Então o príncipe doa 9 léguas quadradas de terra e Christian Matthias Schröder traz então a primeira leva de imigrantes em 1851, embarcam 125 pessoas no Porto de Hamburgo e desembarcam aqui depois de 90 dias de uma viagem, digamos assim, bem delicada. E com a correspondência com a Alemanha, com a vinda seguida de navios, enfim, há uma correspondência constante com a Alemanha e eles então passam a trazer coisas para comercializar, os insumos que a própria agricultura necessitava aqui, arados, ferramentas, enfim, e assim se cria esse núcleo inicial da colônia Dona Francisca, que mais tarde passa a ser administrada pelo próprio príncipe, que começa a vender as suas terras e vai vender as terras até 1956. Então, nós temos terras de 1851 a 1956 sendo comercializadas aqui. Ao contrário do modelo gradual de Blumenau, essa colônia seguiu um plano estruturado desde o início, com investimentos privados e o apoio organizado, atraindo imigrantes para impulsionar o desenvolvimento da região. Uma das primeiras iniciativas na sua nova pátria, né, foi a criação de um veículo de comunicação, né, até porque as distâncias eram muito grandes aqui dentro da colônia e o jornal, enfim, impresso, né, ele passou a ser uma forma também dessas notícias, né, do dia a dia da colônia, das decisões da diretoria e mais tarde do próprio poder público, de comunicar isso, né, para todos os habitantes da colônia, depois cidade de Joinville. E especificamente os jornais em alemão, também uma forma de integrar essa população de imigrantes germânicos. Seja qual fosse o modelo de colonização, o objetivo era o mesmo: transformar terras desconhecidas em comunidades prósperas. Ao desembarcarem em Santa Catarina, os imigrantes alemães descobriram que ela seria tanto sua esperança quanto o seu maior desafio. Para cada colônia, não havia progresso sem esforço. Na simplicidade desse ciclo, a vida florescia. O Brasil, no início do século XIX, no que tange à igreja, vivia uma época de certa decadência. Desde o período do Marquês de Pombal, teve várias restrições às ordens religiosas. Os jesuítas foram expulsos e eles que tinham o controle de grande parte da educação, das escolas, colégios, das missões. E a situação eclesial, notadamente no sul do Brasil, era muito deficiente. Todo o sul do Brasil, para se ter uma ideia, pertencia à Diocese do Rio de Janeiro. O bispo do Rio de Janeiro, evidentemente, não tinha como acompanhar direito as paróquias que estavam aqui no litoral. Os padres eram poucos, eram mantidos pelo Estado as paróquias e os padres muito mal subvencionados,
e o povo mantinha a sua fé com as devoções. Então, como é tão importante hoje no nosso litoral a piedade popular, a festa do divino, as procissões, tudo isso era o cenário do catolicismo brasileiro. As crenças trazidas pelos imigrantes alemães tinham raízes profundas na Europa. Desde a Idade Média, o cristianismo era um dos pilares culturais do Sacro Império Romano Germânico. Das Bauwerk, seit 700 Jahren feiern wir in diesem Kölner Dom Gottesdienste. Aber an dieser Stelle hier in Köln gibt es seit 1700 Jahren christlichen Glauben. Die Römer sind von Rom über den Rhein entlang gekommen und haben den christlichen Glauben aus Rom mitgebracht. Und seit 1700 Jahren wird an dieser Stelle gebetet und Gottesdienste gefeiert. Wir haben unter dem Kölner Dom ein Baptisterium, einen Taufbrunnen. Das Taufbrunnen ist 1700 Jahre alt. Daher wissen wir, hier sind die Wurzeln auch des Christentums hier für das Rheinland. Und das freut uns natürlich sehr. In Deutschland ist der christliche Glaube sehr verwurzelt, aber es ist auch ein Land der Reformation. Vor 500 Jahren hat Martin Luther hier in Deutschland gelebt und dort ist es dann auch zur Spaltung der Kirche gekommen zwischen römisch-katholischen Christen und dann der neuen kirchlichen Gemeinschaft, dem evangelischen Christen, die Lutheraner. Era contexto religioso multifacetado. Existiam católicos, que continuaram fiéis à fé antiga. Existiam muitos luteranos, principalmente ao norte da Alemanha. Os católicos mais nos estados, nas regiões do sul. Também havia cristãos reformados. Também havia muitos movimentos pietistas. Membros dessas diferentes denominações participavam também de movimentos pietistas, conventículos, ou seja, grupos que se reuniam às vezes em casas ou até mesmo em celeiros de agricultores para fazerem cultos de leitura ou debates. Eles, no caso, criticavam um pouquinho a racionalidade das igrejas institucionais. Esse contexto de diversidade religiosa influenciaria diretamente a imigração alemã para o Brasil. Tanto católicos quanto luteranos chegaram em busca de novas oportunidades, mas também de liberdade para praticar sua fé. Os colonos alemães vêm, uma das primeiras coisas que eles fazem é, claro, a igreja. Mas do lado da igreja, uma escola. Para catequese, para ensinar as primeiras letras, para aprender os rudimentos da fé. E uma terceira coisa que lhes vai ser fundamental vai ser a vinda de sacerdotes. Aqui no Brasil haviam poucos padres, os poucos que haviam não entendiam o alemão, então eles se veem obrigados a chamar sacerdotes da Alemanha. E esses padres vão vindo pouco a pouco, não numa missão organizada, mas vão vindo através dos apelos que chegam na Alemanha a partir da população que aqui estava e que vai tomar corpo, mais ou menos, esse processo quando vem o padre Francisco Topp. Ele vai ter a perspicácia de ver que é preciso ter uma ação mais organizada para atender os colonos alemães. Então ele vai trazer mais padres, vai trazer os franciscanos alemães da província da Santa Cruz da Saxônia, vai trazer os padres do Sagrado Coração de Jesus e vai trazer outros padres diocesanos da Diocese de Münster. O padre Francisco Topp também vai prezar de religiosas, mulheres consagradas. Então, uma das importantes congregações que vão vir da Alemanha são as Irmãs da Divina Providência. E aqui vão se dedicar a abrir escolas, colégios, hospitais, asilos, orfanatos. Então, é toda uma gama de projetos de assistência social que vão, e cultural que vão atender não apenas os alemães, mas também os, entre aspas, os brasileiros que aqui haviam. Apesar de a religião católica ser a religião oficial do Império, o imperador em si era muito tolerante com os protestantes. Ele justamente até simpatizava com eles.
permitia-se uma liberdade de religião no sentido, eles podiam celebrar os seus cultos desde que não houvesse templos com aparência, ou casas de oração com aparência de templo, ou seja, sempre se entendeu com torre e sinos. Ou seja, eles não deveriam escancarar, no caso, a sua religiosidade. Talvez essa era um pouquinho a intenção para não haver resistência com o partido mais conservador católico no Brasil. Das Wichtige ist nicht die Größe, sondern dass wir einen Ort haben, an dem wir beten und unsere Gemeinschaft zusammenbringen können. Gott wird es segnen alles, das wir mit unserem Herzen tun. Ich könnte Holz spenden. Es wird nicht viel sein, aber reicht, um die Wände und das Dach zu bauen. Ich habe eine Menge und Werkzeug. Ich kann auch an das Wochenende mithelfen. Wir werden eine Menge Arbeitskräfte brauchen. Ja, ich kann für die Menschen kochen. Ja, Liebe. Ja klar, ich habe ein paar Steine für das Fundament, wenn du brauchst. Die Glocke wird problematisch. Wir benutzen einen Eisenrad. Ja. Wichtig ist, dass die Uhrzeit der Gottesdienste angezeigt wird. Das wird uns gelingen. Und mit dem, was jeder mitbringt, werden wir das schaffen. Die Kapelle muss nicht groß sein. Es muss nur unsere sein. Richtig. Diese Kapelle wird unsere Schule sein, damit unsere Kinder unsere Sprache und Kultur lernen werden. Dies wird unser Ort sein. Jeder Nagel und jedes Brett wird unser Geschichte erzählen. Ja. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen. Acredito que a fé foi de fundamental importância para eles suportarem o isolamento, suportarem, digamos assim, as doenças, enfrentar as doenças, né, que existiam, representava a possibilidade de ajudar nas transições da vida. Die Vermehrung ist die Ordnung Gottes. Schenkt uns nicht nur einen Baum, sondern viele. Und unser Herr Jesus Christus zeigt uns das größte Beispiel dafür. Jakob, wenn du 12 Brote hast und sie unter 3 Männer aufteilen musst, wie viele bekommst jeder? Ich weiß es nicht. Denk's mal, die Zeit vergeht, Jakob. Kinder, wie viele? 4. Ganz sicher. Die Welt duldet keine Unsicherheit. 4. 4, richtig! O Estado foi uma entidade muito distante da vida dos colonos, ao menos inicialmente. Então cabia a essa organização religiosa, seja ela católica ou luterana, o provimento do ensino, da instrução, até como condição para progressão na vida do devoto, na vida do fiel. Então havia que instruir, havia que se alfabetizar, havia que se ensinar a ler e a escrever. Ajudavam nessas fases limítrofes da vida, de poder batizar uma criança, de poder confirmar um jovem, de casais poderem receber uma bênção matrimonial, né? Isso para eles ajudava a dar um pouco de normalidade. E esse, entendemos, foi um grande avanço para a colônia. Se não fosse organizado, custeado pelas entidades religiosas, diante da ausência do Estado, a vida teria sido mais difícil ainda para seus descendentes. Gott gibt den Vollen kein Brot. Auch nicht denen, die sich hinter Schweifen verstecken. Gibt denen, die lernen, arbeiten
und vermehren. Morgen wieder das Einmalreich. Fehlerfrei. Seid ihr jetzt wirklich so weit, dass ihr euch Faulheit, Frechheit und Unordnung erlaubt? Nicht nur der stellvertretende Delegiert hat gewarnt. Aber selbst die Bewohnersee. Was kommt? Mord, Tod, Feuer und Klitterung. Und doch Männer und Frauen, die lieber jammern, statt zu agieren. Os primeiros 10 anos de Hermann Blumenau como o diretor de uma colônia particular, era dele, tinha as leis que ele estabelece do seu estatuto de quem entrava, quem não entrava, ele então tinha todo o domínio das pessoas que vinham para cá. Mas a necessidade, à medida que foi crescendo, que foi uma colonização que foi crescendo muito lentamente. E as necessidades, as prioridades vão sendo cada vez maior. Escola, lazer, o entretenimento, igreja, tudo isso era carências imediatas que ele tinha que dar atendimento. E começa então a pedir ao imperador, que ele já estava bastante endividado, que adquirisse a colônia. Ora, o que significa isso, né? O fim de uma dívida e um investimento direto do governo imperial para o desenvolvimento dessa colônia. Muito embora ele continua como diretor, né? O Hermann Blumenau continua como diretor e durante um tempo ainda, mesmo sendo uma colônia imperial, não tinha uma Câmara de Vereadores. E naturalmente agora a situação é outra. Justamente, a necessidade era aumentar o núcleo de povoamento, ampliar a colônia, trazer imigrantes, administrar a colônia com uma nova adaptação às leis do Império. E para nós, essa ligação com o Império, ela cresceu e foi altamente positiva. Na década de 1870, as colônias alemãs em Santa Catarina já estavam espalhadas pelo estado. Mesmo marcadas pelo isolamento e pelo trabalho duro, começavam a mostrar sinais de organização e progresso. Igrejas, escolas e pequenos comércios surgiam ao lado das lavouras. Cada comunidade crescia a seu modo, unida pelo esforço coletivo e pelo desejo de prosperar longe da terra natal. Na, was verlangst du für die Maissäge? Oder machst du wieder Tauschhandel? Zu diesen Händlern ist mir immer noch nicht genug. Und jetzt wollen sie sogar eine kleine Gebühr haben. Mais gegen Mehl ist längst nicht mehr Mais gegen Mehl.
So sieht Fortschritt aus, mein Freund. Irgendwann kontrollieren sie alle Wege. Dann bleibt uns nur eine Wahl. Ihnen unsere Mais verkaufen. Und zu dem Preis, den Sie wollen. Wir müssen den Tauschhandel organisieren. Sonst geraten wir in ihre Hände. Und das heißt, kein Geld, nur Schulden. Tja, Hans, seit wann bist du Buchhalter geworden? Tauschhandel oder nicht, Hauptsache ist... Spiel doch. Das Bier muss weiter fließen. Mach nur. Aber wenn wir ihnen alles überlassen, wird sogar das Bier teurer. Weißt du, was mir eingefallen ist? Eine Genossenschaft. Das wäre eine Idee. Eine Genossenschaft. Eine Genossenschaft. Ja. Essa é sim. Apesar dos desafios, a vida cultural começava a florescer nas colônias. Reuniões, festas e apresentações artísticas surgiam de forma modesta, muitas vezes nos próprios lares ou em galpões improvisados. É interessante que hoje nós vemos as sociedades, às vezes, como um clube, né, uma mera associação. Mas naquela época ela tinha funções diferentes, né, muito mais abrangentes. Ela exercia o papel que, em grande parte, hoje é exercido pelas redes sociais. Era o ambiente de encontro para todas as coisas da cidade, fossem de natureza social, política, urbana, o que fosse. Era o local onde as pessoas se encontravam para decidir tudo o que iria acontecer nas diversas esferas da vida de todos, né? Os clubes de caça e tiro se destacaram como as primeiras instituições sociais organizadas. A prática vinda da Alemanha remonta à Idade Média, quando grupos armados eram formados para defender vilas e cidades. Bei unseren Vereinen haben wir verschiedene Disziplinen, wo auch Böllerkanonen geschossen werden. Das heißt also, es sind Veranstaltungen, wo große Kanonen mitgebracht werden und dann die alte Tradition auch erhalten bleibt durch das Schießen. Auch in den Schützenvereinen oder in manchen Ortschaften sind die Schützenvereine durch die Tradition, durch das Böllerschießen sehr gefragt. Also sicherer, ruhiger Stand, dann ruhige, flache Atmung, Konzentration klar, weil viele Schützen meinen immer, wenn man das Gewehr auflegt, das ist eine leichte Sache, das ist ruhig, das stimmt nicht. Wenn der Körper unruhig ist, zum Beispiel man hat einen stressigen Arbeitstag gehabt oder so, dann ist man von innen raus sehr unruhig und dann wackelt man trotzdem. Weil man die Atmung nicht flach bekommt, nicht ruhig bekommt. Als A und O ist eine ruhige Atmung und wirklich eine ganz, ganz ruhige Hand. So, Alter. Ich hab's gehört, dass du im Hunsrück zu Hause ein verdammt guter Schießer warst. Ich weiß. Ja, ich denke, das ist aber lange her, oder? Es war lange her, aber vergiss nicht, dass im Hunsrück lernt man das Schießen vor dem Laufen. Und du? Es scheint mir aus, als ob du deine Kraft nur von Bierkrügen gehoben haben. Tja, sollen wir das ausprobieren, um zu sehen, ob es stimmt oder nicht? Ist das ein Wettbewerb? Tja. Zeig mir, was du hast. Mal sehen. Ja? Nicht schlecht. Ich glaube, du bist dran. Ja? Willst du einen Schluck? Vielleicht Brauch verbessert nicht. das ins Ziel. Brauch nicht. Mal sehen, was du hast. Ha. Was sagst du davon? Ich dachte, diesmal gewinne ich. Junge, das Zielen verlernt man nicht. Keine Sorge, Junge. Vielleicht morgen gewinnst du mich. Ja, mal sehen.
werden wir auf jeden Fall ausprobieren müssen. Eines Tages wirst du gut. Prepara! Vai! Vamos! Vamos! Eu comecei a serrar com meu pai é um alemão, ainda em São Paulo, com 5 aninhos de idade. Caiu uma árvore no jardim de casa e ele me pegou com a serra, inclusive essa aqui, e nós ficamos um mês aí, todo dia um pouquinho, serrando a árvore, e daí nasceu o gosto pelas competições típicas. No sul da Alemanha, principalmente sul da Alemanha, Áustria e uma parte da Suíça, a tradição diz que logo após o casal ter casado e saído da igreja, eles têm um cavalete com uma tora e uma serra. Então, a primeira coisa que eles vão fazer casados é serrar juntos. E quem serra bem junto vai ter uma vida de casados longeva. Mesmo sem grandes estruturas, eram esses momentos de encontro e celebração que ajudavam a preservar a identidade e os costumes herdados de suas terras de origem. Há uma tradição muito forte na comunidade germânica, que é a música, né? Então é muito comum, dentro das famílias, terem pequenos grupos musicais, nas vizinhanças se formarem outros grupos musicais, então isso é uma tradição muito forte, assim como também o canto coral, né? Então essas tradições vieram junto. Então a gente pode dizer, sem medo nenhum de errar, que eles vieram cantando e tocando nos navios. Keine Freunde, keine Liebe, keiner denkt an mich das ganze Jahr. Keine Freunde, keine Liebe, keiner denkt an mich das ganze Jahr. Wenn ich schließe meine Augen, könnte ich schwören, dass ich wieder zu Hause bin. Sieh so auf. Als hätte uns Deutschlands heute hier erwischt. Musik hat diese Kraft. Sie vereint uns, woher wir kommen. A razão do grande desenvolvimento econômico de Santa Catarina, muito especialmente também aqui da nossa região norte e nordeste, é a base cultural. A base cultural não vem depois da econômica, é o contrário. Primeiro veio a base cultural, para depois termos um desenvolvimento econômico sustentado em pessoas que já tinham um horizonte maior do que a média nacional. Com o desenvolvimento, surgiam também pequenas fábricas nos fundos das casas ou próximas aos rios, aproveitando a força da água como fonte de energia. Nós vamos ter agora uma nova formação da sociedade, os comerciantes que vão se fixar nas regiões de encruzilhadas têm um fator importante na área do comércio. São eles que vão formar uma nova elite. Os colonos trazem seus produtos para vender nessa casa de comércio e vai haver essa relação colono-comerciante, logicamente, o comerciante sempre saindo melhor economicamente. A circulação de dinheiro nessa época ainda era do escambo. E aí começam os primeiros processos de indústria de açúcar, então os primeiros moinhos para fazer farinha. Quando nós falamos hoje, falar em moinho é uma coisa muito artesanal, mas naquele momento eram os primeiros traços de industrialização. Aqui nós tivemos, no primeiro momento da colônia, 9 indústrias de cerveja, 9 cervejarias. As muitas cartas que se identificou, que se pesquisou, que constam em toda a história de Blumenau, nos dizem que o Dr. Blumenau, quando ao longo dos anos que ia trazendo mais famílias para auxiliar na colonização, sempre lembrava o seu imediato que ia buscar novas famílias, orientava que não trouxesse muito volume de mobiliário ou roupas ou pertences
mas que deixasse um espaço nas malas, um espaço no próprio navio para trazer malte, né, e as outras iguarias que precisariam ser usadas para produzir uma boa cerveja, porque na época não se produzia ainda o malte na região. Então isso nos faz conectar, desde a colonização, nos anos de 1850, 60, já a produção da cerveja, claro, em outra escala, em outro formato, muito mais artesanal do que o momento, mas já assim se produzia e já se buscava a participação da família nessa produção. Conta a história de que a mulher tinha um papel muito forte na elaboração das cervejas. Era um processo de cozimento, de cozinha, e envolvia muito a família toda, né? E uma parte do cozimento e fermentação, a mulher tinha um papel muito importante na elaboração das boas receitas. E a gente olha, né, nas N marcas da época e as histórias reforçam isso. A mulher dentro da família, um papel muito importante, e fazer cerveja e depois reunir toda essa família era também papel da mulher. Então, no primeiro momento, é essa pequena indústria alimentícia. Posteriormente, nós temos outras famílias que vêm com técnicas um pouco mais avançadas desse processo industrial, que aí vem a indústria têxtil. E a indústria têxtil, então, é trazida para cá a partir das primeiras fábricas de meia, né, trabalhar com malha de fibras naturais, que era esse processo que até então não se tinha, porque se trabalhavam com outras fibras lá. E aqui também fazer descaroçamento de algodão, que para nós hoje, com todo esse avanço industrial que temos, parece muito rudimentar, mas era revolucionário naquele momento. Bom, a indústria têxtil Blumenau, ela iniciou em 1866. O Dr. Hermann Blumenau, a pedido dos agricultores, dos colonos da época, trouxe da Alemanha o primeiro tear, que era um tear de ferro. 14 anos depois, a família Hering, através do seu Hermann e do seu Bruno, que eram tecelões, trouxeram outros teares e fundaram a Hering. Eu sou bisneto do Hermann Hering, que veio em 1878 aqui para Blumenau, ouvindo falar de uma colônia alemã no sul do Brasil, e veio, a situação na Alemanha era muito complicada, muitas guerras na Alemanha e tal, uma inflação astronômica. Eles vieram aqui para essa região do Bom Retiro, onde passa um rio. Aqui por baixo dessa fábrica tem um rio canalizado. E aí eles colocaram uma roda d'água com correias de couro, e essa roda d'água então conseguia movimentar os teares e aí efetivamente fazer a malha, que antes era feita na mão. Meu tataravô veio da Alemanha, junto a outros imigrantes, para a então colônia Dona Francisca, hoje cidade de Joinville, e ele fundou, nessa época, nesse mesmo ano de 1881, a Casa do Aço. A Casa do Aço era um comércio que ele importava aço, ferragens, ferramentas e outros itens, fixadores e outros itens da Europa, principalmente da Alemanha, para a colônia, itens que precisavam aqui. E ao mesmo tempo ele exportava produtos nativos brasileiros para a Europa. Então assim surgiu o comércio da Casa do Aço, e alguns dos itens que a gente importava lá atrás eram as primeiras bicicletas da cidade de Joinville e também sementes de flores. Então, como todos aqui da região sabem, Joinville veio a se tornar conhecida como cidade das bicicletas, cidade das flores. Então tem uma relação muito próxima da história do grupo com a história da cidade. O grupo tem hoje 143 anos, é um dos dois mais antigos aqui da cidade de Joinville, e o comércio, a Casa do Aço, cresceu sob gestão do meu tataravô e do meu bisavô,
se tornou líder em Santa Catarina, no segmento que atuava, que hoje é líder de mercado em fixadores na América Latina e segmentos variando desde construção civil, automotivo, agrícola, energia, óleo e gás, linha branca, linha marrom, dentre outros. Wenn ich eine bewaffnete Truppe fordere, in Unordnung durchzusetzen? Oder lassen wir uns wieder von falscher Nachsicht leiten? Von blinder Güte? Von scheinlichem Humanitarismus? Sowas. Wir geben kostenlose Kleidung, Nahrung und Transport. Und was bekommen dafür? Faule Menschen, die nichts beitragen und nur immer mehr fordern. Wenn wir diese Leute wie blinde und unverbesserlich arbeitsscheu behandeln, lernen sie vielleicht etwas. Doch wenn wir nachgeben, werden andere ihrem Beispiel folgen. Wenn einer jammert und damit durchkommt, wenn der Nächste folgen. Und dann noch einmal, bis am Ende ein Exodus beginnt. Ein Aufstand. Und die Kolonie, mein Lebenswerk, wird zusammenbrechen. Wenn wir zulassen, dass diese Undankbaren die Oberhand gewinnen, ist diese Kolonie verloren. Strenge ist notwendig. Sie müssen die Herde der Ordnung spüren, die hier herrscht. Oder ich heiße nicht Hermann Blumenau. O tempo passou e as colônias deixaram de ser apenas agrupamentos isolados. A paisagem ganhou novas formas. Trilhos para escoar a produção e trazer mercadorias. Estradas para conectar povoados. Pontes que venceram rios. A força da água agora virava energia. Era o início de um novo ciclo, marcado pela organização das vilas, pela chegada de engenheiros, pelo planejamento urbano e por obras que conectavam o presente ao futuro. O que antes era apenas sobrevivência, agora se transformava em progresso. Progresso feito por muitos nomes. Bom, Joinville recebe lideranças natas que vêm da Europa já com um certo protagonismo e aqui também acabam desenvolvendo ações que levam a cidade a ter as características que tem. Frederico Bruslein, por exemplo, que era o representante
dos príncipes, né, que vem para cá em nome dos príncipes comercializar as terras, é um entusiasta do desenvolvimento da cidade, de transformar a colônia em cidade, mais tarde em sede de foro, município, ter estrutura administrativa burocrática, né, ter a questão bem estabelecida dos impostos, das regras, enfim. João Paulo Schmaltz, que vai trabalhar muito com a questão da infraestrutura urbana, reconhece os bombeiros como de utilidade pública, que pode acessar os espaços que são necessários para dar combate a incêndio, se preocupa com a questão da urbanidade, a iluminação a lampião, enfim. Otto Kardeffel, que foi o pai da imprensa aqui em Joinville, trouxe a primeira loja maçônica, foi uma grande liderança na construção da democracia representativa em Joinville, e assim eu poderia enumerar tantos outros nomes, né? Pessoas que dão hoje nome às ruas e que têm um legado de trabalho e de representação política muito forte, que nos permite hoje estar aqui e vivenciar a cidade que a gente tem. Quando nós falamos nos personagens de Blumenau, existem muitos e em várias áreas. Eu diria que na área da ecologia, na área da natureza, nós temos um personagem muito importante que é Fritz Miller. Fritz Miller elevou o nome de Santa Catarina, elevou o nome de Blumenau através do seu trabalho, do seu contato com Charles Darwin, da sua contribuição ao meio ambiente. Temos personagens na área da arquitetura, que foram os primeiros arquitetos, e eu colocaria Heinrich Krollberger, que foi o idealizador deste prédio que nós temos aqui, que é a sede da colônia, foi o idealizador do projeto da comunidade, da igreja da comunidade luterana, que ainda hoje está sobre a nossa vista. Temos também os grandes empresários, os grandes comerciantes, a família Hering, a família Kästner, a família Karsten, que são os empresários das indústrias têxteis, das diversidades das indústrias de cristais, de têxteis, de funilaria. Mas eu tenho assim uma admiração muito grande por Pedro Cristiano Feddersen, um comerciante que justamente com Gustavo Zalinger se juntaram, no virar do século para o século XX, já tinha uma associação da indústria e do comércio pensando no desenvolvimento de Blumenau. E o Gustavo Zalinger e Pedro Cristiano Feddersen foram grandes líderes dos que vieram posterior. E eles, principalmente o Feddersen, colocou praticamente a sua própria riqueza, o seu próprio comércio, a sua própria fortuna em xeque com os bancos da Alemanha para a construção da ferrovia. Isso se desconhece. Então este é um motivo que eu admiro muito o Pedro Cristiano Feddersen. Hier verabschiede ich mich, wenn auch im Geheimnis. Und die Geschichte unserer Familie war dann doch so wichtig, dass auch mein Vater als Näto auch immer widersprach, obwohl er als Ingenieur in Berlin im Krieg
wirklich ein schweres Leben hatte. Aber für uns, wir waren immer eine Ausnahme, ich auch. In der Schule sagte die Lehrerin schon, als ich 10 war, ne? Jutta Blumenau aus Blumenau in Brasilien. Da wusste ich noch nicht mal, was die meinte. Deswegen bin ich auch im Herzen, Brasilianerin, Deutsche und Brasilianerin, weil meine Familie, wenn ich so sagen darf, dorthin kommt. Mein Urgroßvater hat seine Geschichte dann auch von dort. Und das hat sich auf uns übertragen, natürlich, auf mich natürlich auch.